Como passagem pelo Vasco ajudou Pelé a chegar à seleção brasileira. 30 de dezembro de 2022, 8h50. No caminho de Pelé tinha o Vasco. Não só o Vasco de São Lourenço, que despertou seu carinho e apresentou o Bilé, um de seus primeiros ídolos. O torcedor declarado do Cruz Maltino teve a oportunidade de vestir a camisa do clube de São Januário, no caminho para sua consagração como campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Tudo começou quando Santos e Vasco decidiram organizar um combinado para disputar o torneio internacional do Morumbi em 1957. O combinado Santos-Vasco teve a presença de Pelé, então adolescente de 16 anos, em 3 partidas disputadas no Maracanã com a camisa Cruz Maltina. Logo na primeira partida, Pelé levou a torcida ao delírio ao marcar 3 gols na goleada por 6-1 do combinado Santos-Vasco sobre o Belenenses. O Rei ainda balançou a rede diante do Flamengo, no empate em 1-1. A outra partida, contra o Dinamo de Zagreb, e o G, também terminou em 1-1 e com gol do Rei com a camisa do Vasco. A única partida do combinado com a camisa do Santos foi realizada no Morumbi e trouxe o empate em 1-1 com o São Paulo. O torneio foi disputado entre os dias 19 e 29 de junho. Pelé estava entre os convocados da seleção brasileira na lista do técnico Silvio Perillo para a Copa Roca no mês seguinte. Em 7 de julho, o jovem estreou contra a Argentina no Maracanã. Coube ao então camisa 13 substituir Del Vecchio. E logo depois, balançou a rede pela primeira vez com a camisa brasileira na derrota por 2-1 para os hermanos. 3 dias depois, o Rei dava a volta olímpica. Com um gol seu e outro de Mazzola, a seleção venceu a Argentina por 2-0 no Pacaembu. Aos poucos, Pelé foi se aprumando até abrir caminho para o título da Copa do Mundo de 1958. Pelé morreu na última quinta-feira, 29, em decorrência da falência de múltiplos órgãos. Ele não resistiu a uma progressão do câncer de cólon que enfrentava. Veja a trajetória de Pelé em fotos. 19 de julho de 1971, Pelé em lance contra a Iugoslávia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida que marcou sua despedida da seleção brasileira de futebol. Estadão Conteúdo. 19 de julho de 1971, Pelé em lance contra a Iugoslávia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida que marcou sua despedida da seleção brasileira de futebol. Estadão Conteúdo. Pelé é carregado nos ombros e ovacionado pela torcida no Maracanã, no Rio, após marcar seu gol de número 1000. Estadão Conteúdo. Pelé dá bicicleta durante treino da seleção brasileira, em São Paulo, nos anos 1970. O atleta fez alguns gols de bicicleta ao longo de sua carreira. Domício Pinheiro, Estadão Conteúdo. 1º de janeiro de 1970, Pelé fotografado com o uniforme da seleção brasileira sujo de barro em campo, durante partida no Rio de Janeiro, na década de 70. Domício Pinheiro, Estadão Conteúdo. 20 de janeiro de 1963, Pelé recebe de presente o primeiro automóvel modelo Aero Willys. Visoni, AE. 11 de julho de 1971, Pelé em ação no jogo amistoso entre Brasil e Áustria, no estádio do Morumbi, SP. Este foi o penúltimo jogo do craque, que marcou sua despedida pelos campos de São Paulo, vestindo a camisa da seleção. O jogo terminou empatado em 1-1. Domício Pinheiro, Estadão Conteúdo. Brasil, São Paulo, SP. 8 de outubro de 1964, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, em campo. Estadão Conteúdo. Pelé e Jairzinho comemoram o primeiro gol do Brasil na vitória contra a Itália por 4-1, que deu o título do tricampeonato na Copa de 70 disputada no México. Domício Pinheiro, Estadão Conteúdo. Pelé durante treino do Santos, time que o consagrou e do qual ele é ídolo. Estadão Conteúdo. Pelé durante lance em uma partida disputada entre Santos e Corinthians, que culminou na vitória do time da Baixada Santista por 4-2. Estadão Conteúdo. 1º de outubro de 1974, Pelé posa pensativo e se concentra para a partida, no vestiário do Santos, antes de deixar o futebol brasileiro. Domício Pinheiro, Estadão Conteúdo. 1º de outubro de 1958, Pelé posa com uma bola em seu primeiro ano de seleção brasileira. O atleta foi convocado pela primeira vez para defender a seleção canarinha aos 17 anos. Estadão Conteúdo. 7 de dezembro de 1964, o cozinheiro do